Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário especialista em marketing na Ouro Fino. Lembrem, hein? Toda quarta-feira tem episódio novo do Ouro Fino Incast aqui para vocês. E nesse terceiro episódio do Ouro Fino Incast, nós vamos continuar o tema mastite. No primeiro episódio, nós já falamos da mastite em si, dos problemas que ela traz aí para sua propriedade. No segundo episódio, nós falamos um pouco dos tipos de mastite e maneiras de diagnóstico dessas mastites. E agora, obviamente, trazendo aqui nosso grande convidado, que também é médico veterinário, é um dos maiores pesquisadores no tema do mundo e é professor titular da FMVZ USP. Professor Marcos Veiga. Professor, muito obrigado aí pela sua participação e sua presença nesse próximo episódio do Ouro Fino Incast. Olá, Bruno. Olá, amigos do Ouro Fino Incast. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Muito bom, professor. Então, no episódio anterior, a gente comentou um pouco sobre a mastite clínica e a mastite subclínica e a gente encerrou o episódio falando que é importante detectar se tem ou não a mastite, e a mastite clínica é uma maneira, tem até maneiras mais fáceis de se detectar, e a subclínica teria que fazer um CMT ou preferencialmente o CCS, né, das vacas. Agora, beleza, fizemos aí os diagnósticos, detectamos a mastite. O que seria o próximo passo aí, professor, para essa propriedade cada vez ficando mais especializada e cada vez controlando melhor o problema? Acho que a ideia é essa, né? Sem dúvida. Eu acho que você resumiu bem a sequência, os passos, né, o caminho que a gente precisaria para começar a entender a doença. Então, talvez a primeira questão é: a fazenda tem ou não um problema? A gente responde essa pergunta, Bruno, fazendo os testes da mastite clínica e subclínica. E daí, só para você ter uma ideia, hoje, fazendas que têm um ótimo nível de controle são fazendas que têm em torno de 3 a 4% de mastite clínica. O que significa isso? Em um mês, cerca de 3 a 4% das vacas vão ter aquele caso de mastite clínica que eu falei, né? Com aquela característica, com sintomas que a gente conversou. E no caso da mastite subclínica, uma fazenda que chegou num nível de controle excelente, provavelmente tem aí próximo de 10 a 15% de vacas com célula somática acima de 200 mil, ou, se fizer o CMT, né, com o CMT 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, que são os resultados do CMT. A pergunta é, bom, a fazenda tem problema, então a média nossa é 40% de mastite mastite subclínica e 10% de mastite clínica. A pergunta é, o que a gente faz com essas vacas? Eu tenho lá metade das vacas minhas que tem célula somática alta. Vale a pena tratar essa vaca? Vale a pena fazer o que a gente chama de linha de ordenha? Vale a pena esperar a secagem? Ou seja, qual o tipo de medida que vale a pena fazer? Para responder essa próxima pergunta, Bruno, seria fundamental a gente conhecer a causa da mastite. E daí, essa causa da mastite, a gente hoje tem muito estudo, tem muita informação. 99% das causas são bacterianas. Então, o principal agente é bacteriano, então, professor? É bacteriano, ou seja, é uma bactéria que penetra pelo canal do teto. Essa bactéria aloja dentro do úbre, dentro da glândula mamária, causa inflamação e daí causa todos aqueles problemas que a gente viu. Às vezes essa bactéria manifesta na forma clínica, tem outras bactérias que caracteristicamente se manifestam mais na forma subclínica. A pergunta que é muito interessante é o seguinte: Marcos, pelo olho, dá para saber qual que é a bactéria? A resposta é não. Infelizmente a gente não consegue. Pelo jeitão da vaca, olha, o grumo é assim, o grumo é assado, a célula somática é tal. Ah, então é a bactéria A, B ou C. Infelizmente a gente não... E sabe que eu já ouvi isso já, hein, professor? Inclusive de técnico, hein? Olha, pelo jeito, olhando a vaca já dá para saber que é tal agente.
quer dizer, a pessoa até pode fazer o chute e acertar, mas assim, não é a forma que a gente vai conseguir resolver o problema, né? Só pelo olho. E daí, Bruno, o que se recomenda fazer nessas vacas que têm tanto a mastite clínica quanto a subclínica é um teste chamado cultura microbiológica. Nada mais é do que coletar uma amostra de leite daquele quarto com problema, né? Se for a mastite clínica, ou, olha só que curioso, se for a contagem celossomática alta, o que se recomenda é fazer o CMT da vaca para descobrir qual o quarto com problema, para daí coletar só daquele quarto. Esse é um teste. Porque o CCS é o pool ali do igual o senhor comentou, tem que ser o pool de todos os quartos, né? Exatamente. Então, vamos pegar um exemplo de uma vaca que tenha 1 milhão de células somáticas. Essa vaca com 1 milhão, nós sabemos que ela está doente, mas não sabemos o quarto. Para responder qual quarto está doente, a recomendação é faz o teste do CMT, que é um teste muito simples, muito barato. Aí a gente identifica que tem 1 ou 2 quartos com problema, e daí são desses quartos que tem a mastite subclínica que se recomenda coletar a amostra de leite. A amostra de leite é coletada num tubo estéreo, tem que ter todo o cuidado, então o veterinário que está aí no dia a dia, sem dúvida nenhuma, é a melhor pessoa para fazer esse treinamento, né, Bruno? Perfeito. Do ordenhador, fazer o treinamento do chefe de ordenha, que muitas vezes é quem coleta essa amostra. Então, esse é um cuidado muito importante. Por quê? Se a amostra for contaminada, todo o trabalho é perdido, todo o esforço. Se é bactéria, né, professor? Se cair sujeira ali, contaminar, na verdade, não vai descobrir nada, né? Todos os cuidados. Mas, assim, a boa notícia é de que, se tiver contaminação, a gente sabe, a gente não vai tomar esse diagnóstico como sendo um diagnóstico e tomar uma decisão equivocada. Não tem uma contaminação por só uma bactéria. Geralmente as contaminações são muitas bactérias. Mas, enfim, continuando então nossa sequência. A vaca foi identificada, coletou a amostra. O que a gente faz? Hoje, Bruno, tem 2 caminhos que a gente pode fazer, são 2 caminhos perfeitamente possíveis. Um deles é mandar para um laboratório especializado, ou seja, o laboratório veterinário, isso é muito importante, não manda para um laboratório humano, porque o laboratório humano usa uma metodologia que geralmente não identifica as bactérias causadoras de mastite como a gente isso é importante, espera. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente paga 50, 60, até 100 reais por amostra para fazer cultura no laboratório humano, e o resultado é um resultado que praticamente a gente não aproveita. Ou seja, vem um resultado que não nos responde a pergunta: qual que é a causa da mastite? Esse laboratório, nós temos vários exemplos. Eu vou citar o exemplo do nosso laboratório, que é do Qualileite, que presta esse serviço. A gente recebe amostra de praticamente todo o país, trabalha aí em parceria com a Ouro Fino, muitos clientes Ouro Fino têm essa informação. Só que você veja que essa é uma dificuldade, logística. Tem que coletar, tem que mandar... tem que vir refrigerado, né, professor? Tem que vir numa caixa com a amostra congelada ou, no máximo, refrigerada. E daí, é possível. Só que não vai ser uma informação de imediato, essa informação vai demorar alguns dias. Nosso laboratório, acho que é um dos poucos laboratórios que consegue fazer com 24 horas. A maioria dos laboratórios usa metodologia que vai demorar 4, 5 dias. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é o que a gente chama hoje de cultura na fazenda. É um tipo de teste que é feito na própria fazenda, Bruno. Então, você imagina tudo que é feito no laboratório de uma forma mais simplificada, sendo feito pelo próprio produtor. Aí tira essa dificuldade logística, né, por exemplo. Tira essa dificuldade logística e traz uma segurança de ter o resultado de uma forma rápida, em 24 horas, e a pessoa poder tomar uma decisão, se for mastite clínica, se trata a vaca, qual o melhor tratamento, que protocolo seria mais recomendável. Ou seja, isso hoje, nos últimos 2 anos, tem uma empresa que é a OnFarm, que tem trabalhado muito. Hoje, a informação que eu tenho é que tem mais de 500 fazendas usando esse sistema e que tem um grau de resposta muito bom. Então, você vê o seguinte, olha, é possível usar 2 caminhos. Hoje nós temos o caminho laboratório e o caminho na própria fazenda. Ah, Marco, qual dos 2 é melhor? Eu diria que as 2 coisas são possíveis. A fazenda tem que analisar aquilo que tem mais sentido. Muitas vezes tem fazenda, por exemplo, está lá perto de Pirassununga.
tem muito sentido usar o laboratório. Manda, né? Direto. Se às vezes não tem essa facilidade, talvez usar esse sistema de cultura na fazenda, Bruno, tem fazendas com 20 vacas, com 30 vacas que usam esse sistema. Ou seja, pode ser perfeitamente... Se tem tanta gente usando, não pode ser ruim, né, professor? Com certeza não, né? É que as pessoas conseguem ver valor, né? Ou seja, usa a informação, consegue tomar decisão. Então, mesmo fazenda pequena, fazenda que tem um volume de vacas aí, entre 20, 30 vacas, consegue usar isso. Mas, enfim, passando então agora para o segundo passo. Bom, eu tenho o resultado. Que tipo de resultado que geralmente aparece, Bruno? Nós temos 2 grupos de bactérias muito conhecidos da mastite. São os grupos de bactérias que causam a mastite contagiosa e a mastite ambiental. Então, toda essa conversa, coletar amostra, mandar para o laboratório, é para a gente chegar e receber, olha, a vaca que teve mastite clínica nessa semana, ela teve uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Então, com essa, que é um agente contagioso, com essa informação, eu consigo saber de onde veio essa bactéria. Vale a pena ou não tratar essa vaca? Essa vaca tem que ser segregada ou feita linha de ordenha ou não? Vale a pena eu tratar essa vaca na secagem com algum tipo de protocolo especial? Então, você vê, para essa bactéria, talvez você tome algumas decisões e você está tomando a decisão correta. Agora, se for, por exemplo, uma bactéria ambiental, vou dar o exemplo da Escherichia coli. Escherichia coli é uma das bactérias mais comuns que está presente no ambiente, no esterco, na água. Tudo quanto é lugar, né, professor? Tudo quanto é lugar que tem contaminação. Essa bactéria, diferentemente do Staphylococcus aureus, ela vem do ambiente que a vaca fica. Então, não adianta segregar a vaca. Não adianta a gente separar um lote na ordenha, porque o problema geralmente está muito vinculado com o ambiente que a vaca fica. E outra coisa, vale a pena usar antibiótico para essa vaca? Olha, a grande maioria dos estudos mostra que 90% das vacas recuperam sem antibiótico. Ou seja, o que nós podemos fazer de melhor para essa vaca é fazer uma terapia de suporte. Usar um anti-inflamatório ou esperar 2 a 3 dias que essa vaca 90% das vezes recupera. Então, você veja que, dependendo do tipo de causa, a decisão de tratamento é diferente e a decisão de manejo também, Bruno. Muito. Isso é importante para você falar, até porque o pessoal às vezes fala, poxa, mas a Ouro Fino vende medicamento, né? E vocês estão aí no Ouro Fino Encast com o professor e falando que um monte de casos de mastite, o melhor a se fazer é não tratar, que ela se resolve. E é importante deixar claro que a Ouro Fino busca isso. O que a gente quer? Reimaginar a saúde animal. A gente quer ajudar a resolver o problema do produtor. E é por isso que esse tipo de informação é muito importante, viu, professor? Isso é muito legal de ser dito aí, compartilhado com todos os nossos ouvintes. Eu acho que esse posicionamento, Bruno, é fundamental, porque no final do dia, o que é importante para o Ouro Fino é que o cliente soluciona o problema, né? Perfeito. E tem vaca que vai necessitar de antibiótico, não tem a menor dúvida, antibiótico é uma das ferramentas mais importantes que nós temos em termos de saúde, né, de tratamento, e tem vacas que vai precisar de outro tipo de procedimento. E, obviamente, muitas vezes, essa falta de informação leva o produtor a tomar decisão que, às vezes, ele não tem embasamento nenhum. Então, por exemplo, se não tiver essa informação da causa, qual que é a melhor tomar decisão? É tratar todas as vacas, porque a gente não tem como separar pelo olho, né? Como você falou, olha, tem veterinário que bate o olho e fala assim, essa bactéria é Escherichia coli, ou essa bactéria é o Streptococcus agalacti, ou assim. É muito pouco provável que ele tem condição de ter essa percepção, porque a doença, em termos visuais, a gente não consegue diferenciar. Então, o que é muito importante é, fazendas que têm esse tipo de teste, cultura na fazenda, podem tomar uma decisão tratamento mais detalhada. Fazendas que não têm, a melhor situação é usar um antibiótico, é manter o tratamento da vaca, que faça com que a vaca possa receber aquilo que tem mais chance dela curar. E quando você não sabe a causa, como a mastite é causada por bactérias, a grande maioria das vezes a gente tem que usar um antibiótico.
intramamário. Perfeito. Isso é tendência mundial, né, professor? Nos casos que a gente consiga reduzir, na verdade é o seguinte, não é reduzir por reduzir, né? É reduzir a utilização desnecessária de medicamentos ou algum tipo de utilização que não vá ser eficiente à toa, né? Fazer ali o medicamento só por fazer, né? Muito bom, professor. O senhor comentou o melhor uso da ferramenta, Bruno, é sempre quando a gente usa a ferramenta quando ela é necessária, né? Ou seja, usar uma ferramenta que você muitas vezes não vai ter benefício, eu acho que ninguém ganha com isso. E, na verdade, o grande ponto é de que, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia identificar isso, né? Ou seja, nós estamos falando de uma ferramenta que tem aí 2 anos de mercado, né? Ou seja, olha, pouco na tempo, verdade... É pouco tempo. Então, assim, isso é uma ferramenta que provavelmente, à medida que ganha escala, à medida que ganhe mais popularidade, né? Ou seja, que seja mais comum no dia a dia do produtor, é bem provável que o produtor vai começar a usar cada vez mais. E daí, ele pode tomar decisões melhores. Isso aconteceu, por exemplo, Bruno, com uma série de coisas aí dentro da pecuária de leite, que antes a gente não tinha como medir, como avaliar, e hoje não, hoje é possível, hoje é perfeitamente possível. Muito interessante. Professor, vamos fazer um apanhadão geral aqui, então vamos lá. Primeiro passo, detectar se tem ou não a mastite, aí tem a mastite clínica, que é o fundo preto, mastite subclínica, no mínimo CMT, mas o ideal CCS, correto? Exatamente. Tem mastite. Aí é a hora de detectar o agente, da onde está vindo. Tá certo falar da onde está vindo essa mastite? Porque em última análise a gente consegue identificar a forma de transmissão, se é aquela forma contagiosa ou se é a forma ambiental. Perfeito. E aí detectou, aí tem os laboratórios que fazem essa cultura microbiológica e tem aí o que o senhor citou, essa maneira de fazer na fazenda. Certo? Cultura na fazenda, Com base nessa resposta, a gente tem os casos em que se trata ou os casos em que, às vezes, o agente é ambiental ali, você dá um suporte, um anti-inflamatório, por exemplo, né, para tirar a dor, tirar algum inchaço que tem ali e justamente o suporte para o organismo do animal. Professor, existem casos assim, olha, que não tem o que fazer, de ter que esperar uma secagem da vaca, por exemplo, que é o momento que ela não vai estar produzindo leite e entrar com um tratamento um pouco mais, vamos dizer, agressivo e um pouco mais assertivo para tentar tratar essa mastite? O que a gente recomenda de forma geral, Bruno, é o seguinte: somente se recomenda tratar as mastites subclínicas durante a lactação se tiver um agente contagioso chamado Streptococcus agalactiae. Então, vacas com mastite subclínica, ou seja, essa vaca está produzindo leite, esse leite está sendo enviado, consumido. Que tenham mastite subclínica e seja identificado, compensa tratar na lactação. As demais vacas, a recomendação se for mastite contagiosa, seria interessante fazer aquela linha de ordenha, né? Ou seja, reduzir a chance dessa vaca transmitir para outras vacas a mastite contagiosa. Tem 2 exemplos de mastite contagiosa muito frequentes. Uma é o Staphylococcus aureus e a segunda causa é Streptococcus agalactiae. Então, nesses casos, seria interessante fazer essa linha de ordenha. E para os demais agentes que são ambientais, nós temos uma série, podemos falar do Streptococcus zuberis, Streptococcus dysgalacti, nós podemos ter Escherichia coli, Klebsiella. Qual que é a recomendação de uma vaca com mastite subclínica? É exatamente o que você falou, aguardar a secagem e na secagem usar um antibiótico intramamário com indicação para tratamento na secagem, né, que é diferente da lactação, e usar uma bisnaga por quarto, que é o que a gente chama de tratamento de vaca seca. Ou seja, nessa situação, a melhor coisa é esperar a secagem, porque na secagem não tem descarte de leite, a taxa de cura é muito alta e nós estamos fazendo o melhor uso do antibiótico para essas vacas. Muito, muito bom, hein, professor? Ó,
Eu já estou sentindo cheiro de assunto para o próximo episódio aí, hein, professor? Que legal, que bom. Teria esse tratamento aí. Exatamente, Ou seja, o que a gente faz, como é que faz, quais os protocolos, isso aí a gente pode fazer uma próxima conversa, Bruno. Muito bom, professor. Vamos combinar, então, só para também não estender muito aqui esse nosso episódio, vamos combinar de falar dessa terapia de secagem aí que, como o senhor disse, é uma maneira de conseguir trabalhar com agentes que normalmente, durante a lactação, a gente não conseguiria ter um resultado muito eficiente. Né? Ou seja, economicamente e também do ponto de vista de eficiência, é muito melhor aguardar a secagem da vaca, porque você imagina o seguinte, Bruno, se uma vaca tem uma mastite ambiental e a gente trata essa vaca, se a vaca curar, ela tem chance de pegar na outra semana a mesma mastite, porque o problema não foi resolvido, que é a origem, que é o ambiente. Então, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar usando antibiótico de uma forma que provavelmente nós vamos ter que repetir, vamos ter que gastar. Então, o melhor seria aguardar a secagem nesses casos. Muito bom, professor. Então, acho que fica assim, então. No próximo episódio, a gente entra nesse tema tão importante. E, mais uma vez, né, professor, eu queria agradecer muito pela sua participação. Igual a gente tem dito, conhecimento não ocupa espaço. E esse tipo de informação, acho que só agrega na cadeia do leite, tanto para o produtor, quanto para os técnicos aí do campo, os médicos veterinários e nossos parceiros aí no campo. Muito obrigado pela sua participação, viu, professor? Muito obrigado pelo convite, Bruno. Um abraço a todos. Então, olha só, a gente encerra aí esse episódio, né, dessa série. E eu queria colocar aqui, se você ficou com alguma dúvida, manda essa dúvida aí no WhatsApp da Ouro Fino, que o pessoal vai conseguir te auxiliar a responder. Ok? Antes de me despedir, claro, eu quero te convidar para assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo, que é conduzido pela nossa querida Juliana Mates. Esse programa aí também traz manejos e protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Assista pelo canal do Boi, de segunda a segunda, às 11h30 e às 5h05 da tarde, e aos domingos, às 9h30, horário de Brasília sempre, viu? Ou acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. É isso aí, até semana que vem. Obrigado pela audiência e tchau!